de busca de informação, de busca de conhecimento para solucionar o problema. E aí você tem as diversas formas. Você pode ter um estudo dirigido, você pode ter a visita a uma biblioteca, no caso nosso, agora uma biblioteca virtual, certo? Você pode ter uma sessão com uma palestra com um especialista, você pode fazer uma atividade prática, hoje nós não estamos nos laboratórios, mas nós podemos fazer curadoria, certo? E você pode... Então, as ações que você vai desenvolver para solucionar o problema são variadas. E isso está muito relacionado com os problemas, com o problema. Então, você levanta aquelas condições, né, concretas de informações. Os estudantes, então, agora, na quarta etapa, saímos da teorização, passamos para a quarta etapa, que é o levantamento de hipóteses sobre a solução daqueles problemas. E a partir daí, desse levantamento de hipóteses, de como eu vou resolver a partir desse conjunto de informações que eu obtive, de conhecimentos que eu obtive para solucionar o problema, eu vou levantar aquele conjunto de hipóteses para, ao final, na quinta etapa, eu estabelecer a solução do problema. Quer dizer, eu volto para a realidade, não é? Para a realidade social, e respondo a essa questão. E aí, para finalizar, dizer que nem sempre a questão levantada numa problematização, ela será, certo? Solucionada. Muitas vezes, nós chegamos, levantamos os problemas são solucionados, mas como a realidade é tão ampla, a partir dali surgem outros problemas. Então, isso é muito legal na ação da problematização. Em geral, as áreas da saúde trabalham muito com o método da problematização de uma forma bastante interessante, bastante significativa. É possível desenvolver o método da problematização nesse contexto online? Sim, né? Eu já fui trazendo aqui algumas questões. Eu fecho agora, não sei quantos minutos, eu espero que eu tenha ficado aí 3, no máximo 5, né? E passo a palavra agora para a nossa colega, minha querida Giovana, que vai falar sobre projetos. Mas depois eu retorno, né, para responder questões, nós vamos discutir sobre isso, tá bom? Beijocas. Então, boa noite a todos. É muito bom, né? A gente está nessa maratona, cansados, mas firmes, né? Encontrando um bocado de gente que estava de manhã também no nosso encontro, na oficina, né? Quem sabe no final dessa assessoria, a Ana deixa a gente brincar um pouquinho com o quadro, né, Renavan? Que hoje de manhã ela ficou dando bronca que a gente não podia brincar com o quadro, então vamos ver se hoje no final ela deixa. Enfim, as meninas pediram aí que eu falasse um pouquinho dos projetos, né, da pedagogia de projetos, enfim. Essa é uma proposta que já, como a Ana falou, né, que é uma proposta que vem desde o movimento da Escola Nova, lá na década de 20, né, e talvez alguns de vocês conheçam a pedagogia de projetos, porque ela é uma pedagogia muito utilizada pelas escolas de educação básica, né? É uma metodologia muito usada pelas escolas de educação infantil, dos anos iniciais, enfim. Então, quem aqui fez a opção de colocar os filhos em escolas que têm um trabalho mais alternativo, não, mas progressista, provavelmente já ouviu falar da pedagogia de projetos, que é a mesma, né, que a gente pode realizar e pensar também para o ensino superior e também para o semestre suplementar, né? Essa é uma proposta, como eu já disse, que nasceu lá na década de 20, né? Grandes educadores estão por trás dela, né? Conceberam essa proposta,
como Montessori, De Crowley, né? Nos Estados Unidos, o Dewey, né? Enfim, na época, no início, era chamada de método de projetos, né? E a principal função, o principal objetivo desse método era romper mesmo com a fragmentação do conhecimento, com a disciplinarização do ensino, enfim. Então, os projetos, eles se configuram como uma concepção de formação, né, que busca promover uma mudança significativa, não somente na maneira de pensar o conhecimento, mas no próprio ato de conhecer, né? De como é que o sujeito se apropria desse conhecimento, né? Representa, então, uma posição ideológica, né, que concebe o ensino como uma possibilidade de formação de indivíduos que são capazes de compreender e intervir na realidade social, né? E não apenas como o ensino como uma transmissão de informações. Por esse motivo, os projetos, eles sempre eles se organizam, né, em torno de algo, de uma tarefa comum a todos os envolvidos, né, cujo planejamento e execução se configuram como uma responsabilidade de todos, né? Para a gente compreender um pouquinho a concepção de projetos, eu sempre gosto de provocar para a gente pensar um pouco sobre a própria palavra projeto, que é uma palavra que é usada por várias outras áreas do conhecimento, como direito, arquitetura, enfim, né? E a gente acabou incorporando essa palavra na educação, e entender como é um projeto fora da educação ajuda a gente a entender. Na nossa vida pessoal também, a gente faz vários projetos. Então, Ana tinha para o ano de 2020 fazer o Caminho de Santiago, né? Para ela poder realizar esse projeto, ela teve que tomar várias decisões, né? Ela teve que planejar quando ela ia, teve que conciliar isso com as férias dela, teve que pesquisar passagem, teve que decidir de onde é que ela ia começar esse caminho, teve que decidir onde é que ela ia dormir, como é que ela ia fazer, se preparar fisicamente para isso, decidir se ela ia fazer isso sozinha, se ela ia fazer acompanhada, enfim, né? Então, um projeto é isso, é algo que que a própria palavra já diz, que a gente projeta, né? Algo que a gente pretende realizar e que a gente vai elaborando isso aos poucos, né? Vai planejando e executando isso aos poucos, né? Então, projetar algo sempre pressupõe analisar o presente, né, como um campo de possibilidades, identificar algo que se possa concretizar e planejar um conjunto de ações articuladas entre si, né, em função do que se pretende alcançar, né? Por esse motivo, né, que quando a gente fala em projetos no campo da educação, e projetos que a gente possa realizar com os alunos, né? Os projetos, eles potencializam muito a cooperação entre os sujeitos, né? Eles potencializam muito a participação, né? E a colaboração, a coautoria, né? Nesse processo de produção de conhecimento. Tem uma autora que fala bastante sobre projetos, já bem antiga, né? Tem aí uns 30 anos já, mas que eu gosto dela, e ela diz que no contexto de um projeto didático, viver uma aula cooperativa significa acabar com o monopólio do adulto que decide, recorta, define, né? Ele mesmo quais são as tarefas e torna totalmente asséptico o meio, né? Esse adulto, claro, somos nós professores, né? Então, nos projetos, né, como eu já falei, não são só os conteúdos que estão em questão, né, que formam sujeitos, mas o modo de conhecer, né? E o ponto de partida para se pensar em um projeto didático, ele consiste na definição de um tema, né, que se configure como algo
que tenha relevância social e didática, um tema que mereça ser investigado. Então, esse tema não necessariamente precisa ser um tema que é sugerido pelos alunos. Nós, professores, podemos sugerir esse tema, né? A gente não pode confundir os projetos com os centros de interesse, né? Não, não é a mesma coisa. Então, a gente pode propor algo, né? Envolver os alunos nesse projeto comum aí, né? O professor continua sendo a figura central nessa tarefa, né? Ainda que os alunos tenham uma participação muito diferente daquela situação em que a gente só expõe o conhecimento, né? Porque os alunos, o professor, ele tem um papel central nisso, né? Porque ele é responsável por criar, fomentar, né? Orientar os alunos, seja nos procedimentos, nas estratégias, seja na formação teórica, enfim, né? Ele tem esse papel. Uma outra questão que justifica a centralidade aí do professor, né, nesse processo é que os alunos, puxando aí para o que Denise falou, que a problematização também é um aspecto fundamental quando a gente trabalha com projetos, né? Os alunos, eles precisam ter problemas a resolver ao longo de todo o projeto, e não apenas no início, né? A gente costuma fazer isso, a gente costuma fazer assim, faz uma problematização inicial, depois abandona e cai dando aula expositiva, né? Acende uma vela para Deus e depois segue fazendo aquilo, né? Dando aula mesmo expositiva, transmissional, enfim. E nos projetos, isso precisa ser revisto, né? Porque os alunos precisam ter problemas a resolver o tempo inteiro. Então, um bom recurso quando se faz um projeto é organizar com os alunos um plano de trabalho, né? Uma agenda de trabalho. Na elaboração de uma agenda de trabalho, os alunos aprendem muitas coisas, né? Além do conteúdo, né? Eles aprendem a tomar decisões sobre os caminhos possíveis, eles aprendem a definir diferentes papéis no grupo, eles aprendem a monitorar o andamento das atividades, eles aprendem a realizar os ajustes necessários para levar essa tarefa a termo, eles aprendem a solicitar ajuda e cooperar com os colegas que estão com mais dificuldade, né? Enfim, são várias aprendizagens que são potencializadas quando a gente organiza o nosso trabalho a partir da ideia dos projetos, né? Um projeto não precisa necessariamente ser algo grandioso, uma festa, um evento, né? Um lançamento de um livro. Um projeto pode ser organizar um blog, por exemplo, né? Um projeto pode ser organizar um Padlet, um mural virtual para compartilhar com os alunos do semestre anterior. Um projeto pode ser gravar um podcast, um projeto pode ser organizar um e-book para disponibilizar na internet, né? Então, podem ser coisas, né? Pequenas, né? Não precisam ser grandes eventos, grandes festas, que eu acho que esse é, inclusive, um dos problemas das escolas, da educação básica que trabalham com isso, que sempre acham que trabalhar com projetos significa fazer grandes eventos. Tá? Bom, é isso, né? Também falei mais tempo do que eu deveria, mas enfim, eu vou disponibilizar aí no chat um texto que eu escrevi com 2 outros colegas sobre os projetos didáticos. No nosso livro do Ateliê Didático, a Ana também vai falar disso, tem um texto que Ana, Denise e eu escrevemos e que nós falamos de tudo isso que nós apresentamos aqui agora. E se vocês quiserem saber mais sobre projetos, a gente pode conversar depois, tá bom? Foi ótimo, Dene e Gil. Nós temos um pouca movimentação no chat, né? Mas Daiane está aí com as perguntas que foram trazidas ao longo da semana, Dai.
Se você quiser, gente, pode fazer perguntas novas aí no chat e a gente vai conversando aqui com as que a Daiane vai trazendo, tá? Então, vamos iniciar? Sim. Nós selecionamos as questões que foram postadas pelos docentes e docentes, né? Nos fóruns e também nos chats. Questões relacionadas ao tema da live de hoje. Então, a primeira questão foi da docente Renata Álvares Rossi. Da docente Renata Álvares Rossi. E ela questiona sobre carga horária, mas ela quer saber também quais estratégias utilizar e de que forma está compatibilizando essas estratégias com as cargas horárias síncronas e assíncronas. Então, as questões são: o tempo de dedicação à leitura do texto recomendado previamente contará como carga horária da aula? Como planejar a distribuição da carga horária entre atividades de sala de aula, por exemplo, discussões de temas, realizações de testes, e as demais atividades, como leituras de texto e vídeos recomendados? Então, seria como compatibilizar, de que forma compatibilizar tanto as cargas horárias e as atividades dedicadas para as atividades síncronas e para as atividades assíncronas. Bom, vou começar falando um pouco, né, sobre isso. Essa tem sido uma angústia muito grande, né, de todo mundo. De vez em quando esse tipo de questionamento aparece e, obviamente, a gente não tem uma resposta exata, né? Isso vai variar muito de acordo com o tipo de atividade mesmo que está sendo proposta. Mas, de uma maneira geral, o que a gente pode dizer é que, sim, essas atividades assíncronas, elas contabilizam na carga horária, né, do que o estudante está cumprindo da disciplina, assim como também elas são elementos, né, fontes de um acompanhamento contínuo como um processo de avaliação desse estudante. Então, as atividades, quaisquer que sejam assíncronas, elas contabilizam sim para a carga horária do componente. Agora, quanto vai contabilizar? Isso vai depender muito, né? E a gente vai ter que usar o nosso bom senso mesmo. É uma fala que Cris traz muito. E nesse momento, especificamente para essa questão, a gente vai ter que usar desse recurso do bom senso. Por quê? Às vezes, a atividade que eu atribuí, seja uma leitura de um texto, por exemplo, seja um vídeo que foi orientado, esse texto pode ter tamanhos diversos, né? Ele pode ser um texto só, podem ser dois. Esse texto pode ser enorme, ele pode ter uma complexidade muito grande, ou ele pode ser um texto mais simples. Isso vai demandar tempos diferenciados, né? O tipo de atividade que a gente vai atribuir também, se vai ser um resumo, se vai ser uma postagem no fórum. E isso a gente vai ter que dimensionar com base no bom senso e acompanhando um pouco, e até conversando com os estudantes, ouvindo o que eles vão trazer, né? Poxa, realmente foi tão rápido assim como eu pensei, ou foi uma atividade que demandou muito esforço, muito tempo, e poderia ser viabilizado uma carga horária maior. Mas eu também queria recomendar que a gente não ficasse muito estressado com isso não, sabe? A gente dimensione uma coisa dentro de um bom senso, dentro de um parâmetro razoável, e relaxe quanto a isso, porque nós não vamos ter precisão, não vamos ter cronômetro contando isso. Vai ser impossível. Se a gente entrar nisso muito assim, a gente vai ficar doido, gente. A gente precisa relaxar um pouco em relação a algumas dessas questões. E uma delas é essa: nós vamos pensar em parâmetros razoáveis, que tenham coerência, né, com a dimensão da atividade, a complexidade da atividade que está sendo proposta e o tempo, né, se vai ser uma semana, se a gente vai deixar essa atividade perdurar por 15 dias, porque ela é... E vai atribuir uma carga horária razoável, e vai avaliando, vai acompanhando, vai sentindo, vai vendo se está coerente. Eu estava ouvindo uma live essa semana que um professor bastante experiente nessa lógica do ensino online, ele estava reforçando, inclusive, o cuidado que a gente deve ter de não encher demais também, né? Estar o tempo inteiro, toda hora uma tarefinha, e toda hora a gente também mediando em excesso, né? E não deixando até o próprio time do aluno ir amadurecendo e desenvolvendo aquela atividade que foi proposta. Então, a gente tomar um pouco de cuidado com isso, né? A gente tem também um pouco desse traço
desse controle, né, dos processos da sala de aula, que a gente vai precisar relaxar um pouquinho. Agora, claro, ser responsável, ter o bom senso, procurar um dimensionamento razoável que tenha uma certa coerência com a dimensão da atividade que está sendo proposta. Mas contabiliza sim. Inclusive, pode contabilizar diferentemente a carga horária docente e discente dentro de uma mesma atividade. Isso é super normal, né? Porque eu posso desenvolver uma atividade, atribuir uma atividade ao aluno, orientar que ele desenvolva uma atividade X, e para aquele aluno isso vai durar, sei lá, 2 semanas, e ele vai ter um grau de envolvimento que vai equivaler, sei lá, 10 horas do componente, mas eu, como docente, posso ter uma atividade de 4 horas, não necessariamente das 10, igual ao aluno. Então, a gente não precisa se preocupar que precisa ter equivalência entre a carga horária docente e a carga horária do estudante em uma dada atividade. Isso pode flutuar, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Bom, então eu acho que em relação a essa questão específica, era isso que eu queria colocar. Não sei se Denis e Gil querem colocar alguma coisa específica sobre isso ou se a gente passa para outra questão. Não, eu acho que já está ok. Então vamos lá, Dai. Então, a próxima questão é da professora Ana Cristina Dessa, e a preocupação dela é sobre como mobilizar os estudantes a partilharem, alocarem seus saberes na construção das estratégias, que seriam metodologias, formas de avaliação, já que escolher não participar da construção também é um exercício de autonomia. Mudar seu papel de aluno para mediador pode ajudar deste modo? Sim. É difícil mesmo, né? A gente precisa fazer essa conversa, esse diálogo, inclusive, neste primeiro momento do encontro, apresentar para esse estudante qual é a proposta da disciplina, né? Como é que a disciplina está pensada, como é que ela está formulada, para aquele estudante, inclusive, se afinar ou não com aquela proposta. Nesse semestre suplementar, a gente tem... Está dando a microfonia para ele. Nesse semestre suplementar, a gente tem o aluno tem a possibilidade de sair do componente, né? Sem precisar trancar, sem nenhum ônus. Mas não é isso que a gente quer, né? A gente está no lema de ganhar esse estudante. Então, ouvir, conversar, fazer ajustes para que aquele grupo também se adeque, né? Não só levar a nossa proposta de uma forma unilateral, mas aderir às sugestões que o grupo traga, ouvir as colocações que eles podem se expor a participar para poder ganhar essa participação, né? Teve um aspecto aqui que não participar é uma condição também da autonomia, sim, mas ele também precisa se decidir, né? Ou ele quer ou ele não quer aquela proposta, ele não pode querer e também não querer fazer parte do que está coletivamente, né, combinado, por exemplo. E deixa eu ver outro aspecto aqui dessa pergunta. Sim, eu queria valorizar... não foi isso não, deixa eu ver. Sim, colocar ele como mediador, né? Sim, essa é uma possibilidade muito interessante, né? O aluno como um monitor do próprio grupo, ou um mediador, aquele aluno que às vezes é mais rebelde a palavra exatamente não, mas que ele não se encaixa plenamente em um dado contexto, e você alça ele, né, para a condição de orientador, de mediador, de monitor, e isso funciona também muito bem. Mas, de qualquer forma, de uma maneira geral, é importante a gente abrir os ouvidos para escutar e ir ajustando, né? Ir ajustando, pensar também que essa proposta ela é preliminar, a gente vai construindo, eu até recomendo que o primeiro momento da disciplina, os primeiros momentos, a gente vai realmente devagar, né? Que a gente não chegue querendo, contudo, imprimir um ritmo muito intenso nesse primeiro momento, que a gente dê esse espaço para a conversa, para o acolhimento, para a troca, e vá devagarzinho com a gente, com eles, inserindo as atividades, né? Começando com algo que a gente se sinta confortável, resgatando aquilo que nós somos, gente. Eu não tenho dúvida, todos os professores que estão neste movimento, intenso como a gente está, são bons professores. Estão com uma das características mais importantes, que é a preocupação com o seu estudante. Veja bem, os professores que
que estão tranquilos são aqueles que não estão aqui, não estão na assessoria, não estão nas lives, já deram algum jeito lá em sua cabeça que diz, eu vou fazer assim, acabou-se, né? E não estão nessa agonia. Quem está nessa agonia é porque tem esse grau de responsabilização com o seu aluno. E por isso é que eu não tenho dúvida que vai dar tudo certo. Porque esse é o ponto-chave. A gente vai se dedicar, a gente vai buscar. Agora, eu estou dando essa sugestão de que a gente vá com calma, porque o nível de tensão, né, e de ansiedade está muito intenso entre os professores e entre os estudantes, e isso potencializa um pouco, né, situações desgastantes. Mas eu não tenho dúvida de que esses professores que estão aqui têm muito a resgatar dos seus saberes regulares de suas aulas presenciais, de sua vida de professor, para trazer para esse momento. E isso é importante a gente valorizar isso. Gil, você quer falar? Quero. Então, eu acho que essa pergunta essa questão é uma questão importante, é uma questão que mexe com a gente, né? Porque eu acho que o grande paradoxo da nossa profissão de professor, né, é exatamente isso, porque a gente sabe que a gente não tem controle algum sobre a aprendizagem dos estudantes, sobre o interesse deles, enfim, né? Às vezes o aluno faz o nosso componente curricular porque ele é obrigatório ou porque ele precisa, é o que falta para se formar, né? Às vezes ele está apaixonado e ele não consegue prestar atenção, se envolver com as atividades, enfim, a gente não tem controle, né, sobre os interesses e as aprendizagens dos estudantes. Isso não significa que a gente também vai lavar as mãos e deixar o negócio, já que eu não tenho controle, então deixa para lá. Não, justamente porque a gente não tem esse controle, né, que é tão importante essa discussão que a gente está fazendo hoje aqui sobre algumas estratégias, algumas metodologias que podem ajudar os alunos a se comprometerem com a sua própria aprendizagem, né? A produzirem conhecimento de uma forma colaborativa. Então, eu acho que tem caminhos, né? Todas esse cardápio de metodologias que Ana apresentou aí nesses slides não são propostas, como os adolescentes hoje em dia gostam de falar, aleatórias, né? São propostas que foram estudadas, que foram sistematizadas, que foram experimentadas e que deram bons resultados, né? Então, eu acho que vale a pena, sim, a gente estudar tudo isso, né? Temos que estudar e temos que, né, tentar encontrar metodologias que mais se adequam ao nosso componente, sabendo, né, tendo a tranquilidade de saber que talvez a gente não consiga mesmo, né, envolver todos os alunos nesse projeto, e aí a gente precisa lidar com isso também. Vamos dar. Então, Você quer falar agora? Não, eu posso guardar para outra pergunta para a gente avançar, mas eu gostaria depois de falar. Ok, então vamos para a próxima questão. Uma problematização levantada pela professora Danila Souza Coqueiro. Uma questão que se refere à escuta sensível dos discentes em relação às necessidades deles, e também relacionada às estratégias de mediação. Então, ela pergunta, como perceber a presença do outro no nosso processo de interação e interatividade? E como acolher os alunos nos seus mais diversos contextos, social, histórico e cultural? Posso começar, Ana? Pode. Então, essa pergunta, ela vai ao encontro exatamente do aspecto da outra pergunta que eu queria colocar. Eu tenho duas experiências que eu queria falar rapidamente. Uma eu vivi hoje, na live que eu estava com os meninos lá na biologia, né? E o outro uma experiência em que eu trabalhei em 2012 na formação de mediadores de aprendizagem.
Quando eu cheguei fui convidada, né, com um outro colega, professor Roberto Macedo, e aí para fazer aquela formação, mediação de aprendizagem. E aí eu fiquei assim, poxa, mediação. Foram 2 anos. Mediação é uma conquista. Mediação é uma conquista, certo? Não é uma técnica em que você simplesmente faz isso, tem que ser assim, assim, assim. É uma conquista. Cada sujeito vai construindo a sua forma de mediar. Então, por que essa pergunta ela vai ao encontro daquilo que eu estava falando? Assim, aí eu volto para o exemplo de hoje. Eu estava vendo, eu fui a primeira a falar, né? Eu não olho o chat, porque, como eu sempre falo depois, nas lives, eu não olho, porque eu fico muito atenta à minha fala, e aí eu não olho para lá. Mas hoje eu fui olhar o chat. Eu já tinha acabado de falar e fui olhar. E aí o que eu vi? Alguns alunos fazendo assim, cadê a lista? A lista de presença, a lista. E tinham muitos assim no início. E aí, de repente, né? E aquilo causou uma insatisfação nos colegas que estavam ali e que estavam interagindo, gostando muito daquilo que estavam ouvindo. De repente, entrou uma professora, né? E ela começou a trazer coisas, né? Projetos e tal, muito interessante, não vou falar que não interessa isso, e mexeu com os meninos. E, de repente, aquelas pessoas que eu fiz questão de olhar os nomes, que estavam procurando saber, de repente eles já estavam interessados, envolvidos. Então, eu volto aqui para a ideia de que mediação é uma conquista, não é uma técnica. Certo? Então, quando você traz a questão da escuta sensível, né? essa escuta sensível de Barbier, quer dizer, quer escutar o outro, é tentar, nós não conseguimos, nenhum ser humano consegue se despir dos seus a priori. Isso é uma invenção, né, equivocada, é um equívoco. Mas você pode provocar em si um afastamento dos seus a priori, e começar a escutar esse estudante. E aí eu volto para aquele quadro que para mim foi maravilhoso. A nossa oficina foi excelente de manhã. E eu adorei aquele quadro. Aquele quadro que a professora Cristina Dávila colocou, ele foi inspirador. Porque ela deixou ali, ela começou o tópico 1, tópico 2, e aí ela deixou. Vamos deixar em aberto. Porque nós vamos construindo com os estudantes. E aí a fala de eu gostei muito, né, da fala da minha companheira, da Giovana e também da Aninha. Quer dizer, o professor, ele está ali na mediação central, é claro, certo? Mas ele precisa deixar esse espaço. É o espaço, ele não vai deixar as coisas soltas, ele não vai deixar nada. Ele apenas possibilita que ele próprio escute como é que os estudantes chegam. Eu não vou repetir toda a fala de Ana, maravilhosa, nem a de Giovana. Mas, assim, esse espaço precisa ser assegurado, né? Aquele quadro que a professora Cristina colocou, para mim, foi maravilhoso. Então, é isso, nós precisamos, aos poucos, né? Então, a gente constrói, lá está lá o nosso planejamento importantíssimo, organizado, primeiro momento, não é, com aquela avaliação diagnóstica ótimo, cada um vai fazer de uma forma, né? E com as primeiras iniciativas, no segundo tópico, um conteúdo, que a gente vai trabalhar, né? E aí pode pensar no fórum, eu sempre gosto do fórum depois de um conteúdo, porque se o estudante não participou, ele tem condição de ressignificar isso, de ir trabalhando com isso e tal. Então, mas esse momento é muito importante. Então, o estudante ele pode chegar muito sem motivação, ou ansioso, ou isso, aquilo, e nós vamos juntos nos fortalecendo, tá bom? Gente, faltam 10 minutos para 8h30, então a gente precisa realmente ser bem objetivo agora para
Daí, se você consegue selecionar alguma questão, unificar, né, questões. Enquanto isso, Carol, você tinha falado de uma pergunta do chat, você poderia trazer? Sim, posso sim. Boa noite, todos e todas. Eu tenho duas perguntas do chat. Uma é de Regina Lúcia. Ela pergunta: tenho dúvidas sobre avaliação processual para aqueles alunos que não conseguirem acompanhar as aulas síncronas e assíncronas, por diversas razões, desde a falta de acesso adequado ou banda larga ruim, etc. Então, como fazer a avaliação processual desses alunos que vão ter dificuldades de acesso à internet? E a outra pergunta é de Isabela Fadu, que fala: o NAP está participando da construção do SLS? Teremos interlocução com o núcleo no acompanhamento dos estudantes assistidos? São essas as perguntas que eu peguei aqui no chat. Certo. O NAP está acompanhando, sim, Isabela. Eles estão com algumas propostas, eu não sei detalhar exatamente, mas eles estão ligados aí no processo do semestre letivo suplementar. Os professores ou as unidades que tenham, né, alunos com situações de necessidades especiais devem contactar o NAC. Eles normalmente dão muito apoio, né, inclusive com a transmutação de materiais, então esse contato deve ser feito diretamente. Regina, olha, eu vou dizer que sim, essas atividades, o aluno pode ter dificuldade nos encontros assíncronos, mas as atividades assíncronas, nos encontros síncronos, desculpe, mas as atividades assíncronas podem também nos dar um retorno dessa avaliação processual. Mas essa questão de avaliação, assim como uma que Débora colocou lá no fórum, que pede para conversar mais sobre... Foi Débora, não, foi outra pessoa. Pede para conversar mais sobre diário e portfólio, foi Jaqueline. Nós vamos deixar para provavelmente a próxima live, que deve ser com a temática da avaliação, a temática também que está aparecendo bastante. É provável que o próximo tema seja esse, então nós vamos deixar para explorar mais nesse próximo momento. Dai, você conseguiu localizar aí alguma unificação entre duas questões, pelo menos, para a gente poder abordar? Dai? Consegue me ouvir? Sim, agora está ouvindo. Pronto, dei uma quedinha aqui, básica. Sua imagem está meio paralisada, mas está dando para ouvir. Ok. Posso passar para a próxima questão? Sim. Então, vou trazer uma questão do chat, que foi um levantamento de dúvidas da professora Jaqueline. Ela pergunta: qual é a diferença na prática entre diário e portfólio? Quando você caiu, eu falei que essa questão eu ia empurrar um pouquinho, porque provavelmente nós teremos uma live sobre avaliação que vai poder trabalhar isso melhor. Veja se tem uma outra aí que a gente possa trazer. Vou trazer, então, uma outra questão da professora Ana Décia, e ela gostaria de saber, mas também a avaliação, né? Vai empurrar para a próxima, ela queria saber como fazer a avaliação diagnóstica, de forma que ajude a ler o nível de conhecimento prévio dos estudantes nesse tipo de avaliação. E uma outra questão da professora Débora Si, ela pergunta: diferentes métodos, abordagens metodológicas, atividades numa mesma disciplina poderia vir a se configurar numa densidade de recursos em detrimento à concepção disso como a possibilidade de algo dinâmico, interativo, para o estímulo à aprendizagem que fuja da concepção conteudista? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, Débora, vou começar aqui de trás para frente. Se poderia ser um excesso, seria nesse sentido? Você entendeu assim? Sim, uma densidade de recursos não acabaria por recair em uma concepção muito conteudista. Eu pensei que fosse o contrário. Bom, de qualquer forma, esse dimensionamento, né, das atividades propostas precisa ser bem acompanhado, porque, de fato, principalmente na ansiedade que a gente está, né, outro dia estava parecendo a questão de que professor conhece mais, mais recursos, né? E isso pode ser realmente um exagero na construção do estudante.
certo? E tanto para um lado quanto para o outro, tanto para ser um excesso de conteúdo, quanto para ser um excesso de dinâmicas de atividades que não alcançam aprendizagens efetivas, que fiquem mais ilustrativas, né? Que fiquem mais no campo somente da sensibilização e não avancem no aprofundamento, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Então, eu penso que uma coisa importante, né, na nossa tomada de decisões sobre que estratégias, metodologias a gente vai utilizar, é olhar um pouco para os conteúdos do nosso componente curricular, né? Porque são eles que vão dizer quais são as estratégias mais adequadas, né? Porque a gente não aprende todas as coisas exatamente do mesmo jeito, né? Há questões que são comuns nos processos há aspectos que são comuns nos processos de aprendizagem, mas há aspectos que são específicos, né? Então, eu acho que uma análise dos conteúdos, né, das aprendizagens que a gente espera que os estudantes alcancem ao longo do semestre, podem nos dar boas dicas de quais as metodologias e estratégias mais adequadas, né? Como Denise falou antes, né, em relação à mediação, que não é uma técnica, né, também isso não pode ser minha mãe mandou eu escolher esse daqui, porque eu gostei mais desse, então vai esse, né? Há nuances interessantes aí, e talvez na assessoria as meninas podem até ajudar, a gente também pode ajudar a pensar um pouco esse casamento entre os conteúdos, né, que estão previstos nos planos de ensino e as metodologias, as estratégias mais adequadas para aqueles conteúdos, né? Só uma frase, para não atrapalhar o horário. É isso aí, Gil, eu ia falar, e você falou muito bem. A seleção, eu acho que pensar em pensar em quais estratégias metodológicas nós vamos utilizar, eu preciso antes pensar quais conteúdos nós vamos utilizar. É a questão da seleção de conteúdos. Porque nesse semestre, com certeza, nós teremos que fazer opções. Né? Refletir sobre quais conteúdos, né, realmente são conteúdos-chave, que precisam e que podem, não é só que precisam, eles precisam e podem ser dinamizados nesse semestre. E, a partir daí, eu vou pensar em quais estratégias metodológicas, quais se adequam melhor, não é, em termos de plausibilidade, em termos de qualidade ao semestre, né? E aquilo. Exatamente para você não cair nisso que a Débora-C colocou. Porque nós gostamos muito, né, de controlar. Exatamente isso que a Aninha falou. O controle para a gente é importante. Mas, embora a gente saiba que a gente não consegue controlar nada, né? Mas, infelizmente, a gente quer. Ter o controle de absolutamente tudo. Mas, nesse semestre, esse controle precisa ser flexibilizado. Né? Não significa nem ir para não significa os extremos, significa mediação, certo? Uma mediação com responsabilidade, com implicação, com sensibilidade. Eu queria propor que nós nos trabalhássemos no sentido de transmutar esse controle para acompanhamento, né? Eu acho que a palavra muito mestre é nós acompanharmos os estudantes. E aí eu estou querendo reforçar isso um pouco na fala de Danila. Eu não sei se foi essa a lógica de Danila, mas eu vou aproveitar aqui, ela tinha colocado uma questão como despertar cada vez mais a busca da autonomia nesse processo e dos estudantes.
e hoje também eu estava conversando com outra professora, não sei se Renata está por aí, sobre essa compreensão de autonomia nesse momento, né? Para a gente ter um pouco de cuidado e até conversar com os colegas nesse sentido, que a gente não pode usar esse argumento como uma forma de responsabilizar o estudante sozinho por se virar nesse semestre letivo suplementar. Essa é uma armadilha que a gente tem que estar muito atenta, né? A gente, claro, vai estar vai ter ele, né? Como a gente brinca, sentar a bunda estudar, é da parte do estudante, mas nós precisamos assumir esse papel do acompanhar, né? E até por isso que foi possibilitado a alteração do módulo estudantil, da quantidade de alunos por turma, da possibilidade de trabalharmos em dupla, em trio, foi na perspectiva de desenvolvermos, né, nessa dificuldade de algo novo, também esse acompanhamento mais de perto, essa possibilidade também da interdisciplinaridade. Então, vamos ver o que nós temos condição de desenvolver. Não precisamos abarcar todo mundo com a perna nesse momento. É um semestre de treino, realmente, de experiência. O meu maior sonho é que nós cheguemos em dezembro felizes e satisfeitos de termos feito uma boa experiência, uma boa vivência ao longo do semestre. E, para isso, nós precisamos baixar um pouco as expectativas. E aí, baixar a expectativa não é baixar a qualidade, é estar atento ao momento e ao desenvolver de cada semana, de cada atividade, acompanhar e caminhar por aí com mais tranquilidade, né? Eu tenho certeza que as aprendizagens vão ser muitas para os estudantes, para os professores, em muitas vivências, em muitas situações que nós tivemos que mudar nossa forma, foi para melhor, né? Foi para melhorar o nosso viver, e eu acho que essa é uma possibilidade também, nesse momento, muito concreta, né? Da gente se acalmar, explorar aquilo que nós já temos de forte, reconhecer os nossos limites, né? Tem uma frase que diz: quem conhece seu limite, conhece sua força. Então, não querer voar além dos limites nesse momento, identificar o que é possível fazer, colocando, acima de tudo, a nossa responsabilização, aí sim, com a aprendizagem do estudante. A gente, às vezes, ouve alguns professores dizer: não, eu ensinei, se ele não aprendeu, é culpa dele. Não. A nossa responsabilidade como docente é buscar, é focar o máximo possível na aprendizagem. Claro que situações diversas vão acontecer, mas o nosso marco principal é esse. Então, estamos todos aprendendo, aí, como o Gil está colocando aí no chat, nós, professores, os estudantes também, nós vamos precisar ter uma paciência grande com os estudantes também. Eles estão chegando para o movimento, basicamente agora, essa semana, que foi a semana que foi ofertado os complementares, com um grau de frustração muito grande, né? Muitos estudantes esperavam pegar mais disciplinas, esperavam ter a possibilidade de cursar algumas obrigatórias para poder adiantar o curso. Os meninos de biologia hoje, viu, Gil? Cadê a Cris? Está por aí. Estavam tristes porque não teve vaga de didática para o curso de biologia. E eles, professora, que a didática é pré-requisito para um bocado de estágio, e a gente queria adiantar e não teve. Então, o grau de frustração é muito grande entre eles, né? Eu tenho também filhas que são alunas da UFBA que expressam isso. E a gente vai ter que ter essa paciência de reconhecer que é uma reivindicação justa deles, assim, é legítimo, né, que eles queiram cursar os componentes, cursar os obrigatórios, adiantar a formatura, não é algo absurdo, está no campo da legitimidade, mas a gente vai ter que conversar que não deu, que não foi possível, que por isso, por aquilo ou por aquilo outro, é o que temos para o momento, e ganhar esse estudante para uma experiência positiva nesse momento. Então, eu estou chamando a atenção para essa questão, para que nós aqui tenhamos essa postura e também conversemos com os nossos colegas, de ter essa paciência e esse acolhimento com os estudantes, porque eles vêm também um pouco com essa carga da frustração e das dificuldades do momento, né? Das questões emocionais, das questões da casa, da família, tudo isso vai estar presente. As questões tecnológicas que Renavan começou aí no início falando. Eu hoje de tarde, Renavan, também sofri tanto na live, não foi, Dene? Eu já tenho essa questão mesmo, porque aqui em casa tem uma internet complicada e
e hoje foi muito difícil. Eu fiquei lembrando de um semestre na biologia, que Bianca está por aqui, né? Que a gente tinha queda de luz quase todo dia, estava assim muito grave o problema lá com a parte de luz. Eu disse, olha, a gente tem que lidar da mesma forma, né? Acontece, a gente vai respirar e vai tranquilizar, né? Tranquilizar e buscar as soluções sem maiores dramas nesse sentido, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos, já são 8h35, né? Eu, infelizmente, esqueci de gravar o início da live, vou ver se depois eu consigo fazer uma montagem, fazer aquela fala de novo e colar, mas em breve ela estará disponibilizada, assim como a live 1 e a live 2 da assessoria já estão lá na Prograde, também dentro da assessoria em um dado chat. Eu vou passar a palavra para a Daiane, Denise, Giovana e Carol também se despedirem. Antes, eu quero lembrar que amanhã de manhã abre o agendamento para os chats individuais dentro da assessoria. Toda sexta-feira, 8 horas, abre a agenda para a semana seguinte, a partir da terça, quarta, quinta, sexta e a outra segunda. Então, quem desejar pode marcar lá seu horário, que o chat é uma possibilidade de um atendimento individual. Certo? Giovana, Gil, Dene, Daiane, Carol, podem também se despedindo. A gente... Obrigada, desculpe as interrupções, as falhas técnicas. Estamos na assessoria para melhor atendê-los. Podem marcar pelo chat, conversar conosco pelos fóruns. Vamos tentar atendê-los da melhor forma possível. Espero que tenham gostado da live de hoje. E obrigada. Boa noite, gente. Até semana que vem, né? Na verdade. Já temos até as questões da semana que vem, né? Que coisa boa. A gente segue conversando, segue juntos, né? Muito bom tudo isso. Apesar de todo o sofrimento, né, que esse momento está gerando, eu acho que a gente está aprendendo um bocado de coisa e está aprendendo, enfim, a sermos mais generosos, né, com a gente mesmo, com nossos colegas, e isso é muito bom. Eu também quero dar uma boa noite para todos e todas, e até de hoje a 8, né? Na próxima live estaremos juntas e juntos. É isso aí. Sigamos juntos, certo? E assim, com esperança, viu, gente? Eu sempre tenho esperança. Eu sou muito positiva. Eu acho que as coisas, se a gente pelo menos deseja, já é um passo muito importante. Um abraço para vocês. Boa noite para todo mundo que esteve aqui com a gente. É o que a Daiane falou, a nossa assessoria pedagógica está à disposição para contribuir com o diálogo e ajudar nas questões. E até semana que vem. Ótimo. Cris deu uma boa noite ali no chat. Vai dar um tchauzinho, Cris? Boa noite, pessoal. Uma alegria enorme. Foi uma noite, mais uma live super proveitosa. Adorei. Parabéns às meninas. Estou aqui felicitando a equipe que fez uma apresentação maravilhosa. E até semana que vem, com outra live interativa, a partir dos temas que vocês trouxerem para a nossa assessoria. Vamos lá? E dia 9 também temos oficina. Um beijo, pessoal. E até. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Beijocas. Ai, Gil, Dene, foi bacana, né? Tem coisa. Foi massa. Agora eu fiz isso, eu esqueci de iniciar a gravação, sabia? Eu comecei, acho que da fala de Dene ontem em diante. Vou ver se depois eu consigo gravar um pouco essa parte inicial e fazer uma colagem dos vídeos e ver se dá certo. Eu também nem me toquei. Eu já mandei a lista de presença, você viu? Vi.
Eu estou querendo fazer uma listinha assim, das atividades em relação a cada coisa. Desde seu microfone fechado, para a gente não se passar. Eu estou dizendo, você chegou a gravar minha fala, Aninha? Um pedaço de uma parte de antes. Alguém me lembrou aqui, acho que Sandra Helena me lembrou aqui, aí eu ativei a gravação. Na metade de sua fala, mais ou menos. Ana, Oi? é isso, é bom fazer um checklist, né, do que deve ser feito antes de iniciar a live. Aí cada um fica responsável por alguma coisa, de repente. Pode lembrar, né? Sim, sim. Você vai salvar o bate-papo, Ana? Já salvei, o bate-papo salvei, a lista também salvei em alguns momentos. Alguém também salvou, acho que Sandra salvou. Ela botou no. Eu salvei, Se você, já tinha. se você quiser, Aninha, eu posso falar aquilo que eu falei e mandar. Tem que ver depois. Demora um tempinho para a live ficar disponível para o download. Aí vamos ver onde foi que começou e tal. Aí eu tenho que conversar com o Patrick. Eu conversei hoje com o pessoal da Prograde que a gente precisa de um apoio técnico mais presente, né? Porque hoje já foram 2 situações, eu tenho fechado um pouco essas questões, mas já foram 2 situações que não ficou complicado para eu dar conta da parte técnica e da parte, né, da atividade em si. Na oficina de manejo, a gente teve um pouco isso, aí, né? Porque no início, aquela confusão, algumas pessoas não estavam conseguindo entrar na sala, e eu aí saí da minha sala para ir resolver as questões escolar. Só que aí Sandra caiu também, né, internet. E aí a sala ficou meio então não precisa ter, fique dando conta, né, dessas questões e a gente foque mais, né, foque mais na atividade. Na oficina, principalmente, eu acho que tem que ter alguém para cuidar dessa parte, porque você tem que ficar exclusiva. Imagina se você tivesse acontecido alguma coisa, nossos alunos iam ficar lá batidos, eu estava desesperada. Eu já conversei com o professor Penildo, já falei com ele e vai encaminhar alguma coisa nesse sentido aí do suporte técnico, realmente. Já falei também com o Paulo da Prodé. Hoje, na minha apresentação, ontem, eu testei como fazer direitinho, porque eu nunca tinha feito, né, naquela... Já terminou. Mas depois eu pensei, eu falei, eu vou ficar mexendo, vai dar... Não. Aí entreguei para elas. Exatamente para não